E aí, galera do Sport Like, vamos falar aí da atuação da seleção brasileira nessa data FIFA, onde o Brasil fez 2 jogos e fez 6 pontos. Foi a única seleção dessa rodada que conseguiu fazer 6 pontos. Isso é muito interessante porque a Argentina ganhou hoje e empatou o primeiro jogo, e o Uruguai perdeu o primeiro jogo e empatou em casa no segundo jogo. Eles que estão lá em crise com o Bielsa, os jogadores não estão se entendendo com o Bielsa. Mas vamos falar de seleção brasileira. Aí, o que é que vocês acharam aí da atuação da seleção brasileira nesses 2 jogos? Ganhou de virada do Chile de 2-1 e agora contra o Peru lá em Brasília, o Brasil meteu uma goleada de 4-0, né? No primeiro tempo o Brasil um pouco perdido, teve o pênalti, né, que foi um pouco questionável, mas o VAR tirou a dúvida e o juiz acabou marcando. E o Rafinha bateu muito bem o pênalti e converteu no segundo tempo. O Rafinha, de novo, né, num pênalti, o Brasil ampliou para 2-0. Aí entrou esse cara aí, o Luiz Henrique, que realmente nesses 2 jogos foi a grande sensação do Brasil, né, fazendo gols, né, nos 2 jogos. Interessante que ele entrou no decorrer da partida, não começou como titular. Contra o Equador ele foi titular, mas ele acabou não fazendo uma boa partida. Mas agora, né, entrando aí nos jogos, ele fez 2 gols, deu assistência. Então, muito bem o Luiz Henrique, aí, jogador do Botafogo, é, pegando a camisa para si. Eu acho que esse cara aí vai ser o titular absoluto da seleção, jogando muito bem, está passando um bom momento no Botafogo e na sua carreira, então ele está aproveitando aí a oportunidade e o Brasil ganhou, fez 6 pontos. Repito novamente aí, porque é bem interessante, apesar do Brasil ter jogado com 2 seleções, né, que estão lá embaixo na tabela, né, o Chile é o lanterna e o Peru vem na vice-lanterna, mas o Brasil fez o dever de casa, né? Foi lá no Chile, ganhou de virada. E aqui no Brasil a obrigação era ganhar, né? Apesar de a seleção não estar com um bom entrosamento, o Dorival ainda procurando aí a melhor formação da seleção brasileira. Mas o importante foi que o Brasil fez 6 pontos e acabou encostando aí. Hoje não passou do Uruguai porque faltou um gol, né? Mas aí, o que que vocês acham, hein? Vocês acham que a seleção jogou bem? Queria ouvir a opinião de vocês aí. Deixem no comentário aí os comentários de vocês, porque a gente responde todos os comentários aqui no canal Sport Like. Aproveita, deixa aquele like gostoso e se inscreva no canal, porque a gente sempre vai trazer muitas novidades. E agora tá voltando aí o Campeonato Brasileiro, vai chegar a decisão aí da Copa do Brasil no final de semana e o Sport Like vai contar tudo para vocês. Então vamos aí para os comentários da galera da ESPN, a linha de passe mesa redonda, que toda vez quando a seleção joga eles procuram fazer as análises. Vamos ver as análises aí da galera da ESPN. E é isso aí, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Sangrar os olhos não provocou suspiros no torcedor que esteve no Mané Garrincha. Tudo bem, boa noite, Plihal, boa noite, companheiros. Pois é, acho que assim... Dois gols de pênalti. Exato. A seleção não tem provocado muitos suspiros, mas eu acho que não era de se esperar que provocasse suspiros. Mas era de se esperar que vencesse contra um time que é o pior time das eliminatórias, né? Aliás, a disputa com o Chile é uma disputa boa, né? Se a gente olhar para a qualidade do elenco, para o que não jogam essas duas seleções, mas fez a obrigação, goleou. Eu acho que, assim, eu sempre digo, né? A irrelevância desses jogos ela é muito grande pelo que a competição oferece também, né? Pelo formato da competição. Aí não é um problema único, exclusivo da seleção brasileira, é um problema desse formato de eliminatórias. De novo, acho que tem várias coisas para a gente discutir, né? Se você coloca um lateral direito diferente para ter uma outra característica, porque esse lateral joga da mesma maneira que um cara que é talvez um dos melhores laterais na Europa, atuando dessa maneira como terceiro zagueiro. Então, acho que a saída do Danilo só se justificaria se fosse para você ter um lateral mais agudo. No segundo tempo, acho que até houve uma melhora nesse aspecto. Mas, de novo, né? Uma seleção que acho que já não empolga de antemão. Ninguém está esperando grandes coisas, ou grandes nomes, ou grandes novidades, mas para não ficar só no mau humor, né, nessa coisa melancólica de falar de seleção, acabou a data FIFA, agora amanhã a gente volta para o brasileiro, legal, mas não é só isso. Para falar de algo bom na seleção, eu vou destacar o Luiz Henrique.
Porque acho, cara, assim, pra mim ele é o grande nome dessas duas partidas, né? Pelos gols que fez. Sem ser titular em nenhuma delas. Sem ser titular em nenhuma delas, ele entra nos 2 jogos, ele faz 2 belos gols, ele dá uma assistência importante pro gol do Andrés. Então, eu acho que é o cara que, olhando para uma posição em que o Brasil tem vários jogadores, né, para atuarem abertos ali pela direita. O próprio Savinho não foi mal, acho que nos jogos, mas olhando para os caras, né, o Estevão que não foi convocado porque estava machucado, você tem vários caras para jogar por ali, o Rafinha hoje jogando centralizado, mas o Luiz Henrique entra e acho que ganha muitos pontos nessa disputa por uma titularidade da seleção brasileira. Por que, Paulo Calçade, boa noite, a seleção ainda demora tanto tempo para engrenar? Claro que depois de um gol marcado num pênalti, que não chega a ser duvidoso, mas um pênalti meio dado para a seleção brasileira, a coisa acabou sendo levemente facilitada, abriu a porteira. Mas por que o Brasil demora tanto para jogar a bola? Por que essa seleção, mesmo contra um time fraquíssimo, uma seleção fraquíssima como é a seleção peruana, demora tanto para conseguir render? Bom, boa noite, Plihal, boa noite a todos. Porque a gente, assim, só colocar nomes e esperar que eles se encaixem, eu não acho que o Brasil vai conseguir. Porque a gente está falando de eliminatórias, um momento difícil, mas quando a gente fala em eliminatórias, a gente está pensando, obviamente, na Copa do Mundo, né? Como é que o Brasil sairia numa Copa do Mundo? Se fosse hoje, seria uma catástrofe. Seria uma tragédia. Daqui 2 anos, pode ser que a seleção tenha realmente conquistado um outro futebol. Eu acredito que essas 2 vitórias, o Brasil, assim, o Dorival tem o copo cheio e o copo meio vazio. Ele vai transformar o meio cheio em transbordar. Vai transbordar, talvez, na coletiva. Por quê? O único time que ganhou 6 pontos nesta rodada dupla foi o Brasil. A Argentina vem depois com 4. O Uruguai, que era Uruguai, Bielsa, tem 1 pontinho. 4 rodadas sem marcar gol. Exatamente. 8 jogos sem vencer. E está enfiado numa crise aí que é claríssima. Os jogadores não querem o Bielsa e eles estão mostrando isso dentro de campo até alguém tomar uma atitude. É isso que está acontecendo no Uruguai. Ponto. O Uruguai é outro capítulo. Mas o Brasil fez 6 pontos. Era necessário, imperativo, 4 pontos não resolveria. Menos do que isso, então, o Dorival não ficaria. Para a permanência do Dorival, o Brasil precisaria de 6 pontos na rodada de eliminatórias e conseguiu. Ganhou do Chile, um futebol ruim, mas ganhou. E hoje, 2 pênaltis que conduziram a seleção. A seleção, até os 2 pênaltis, não conseguia trocar passes numa sequência de 3 passes. A gente assim, batia. Deixa eu até me corrigir. Batia no Eu falei que abriu a porteira, mesmo com 1-0, o Brasil não soltou. Não. Então, assim, nós temos problemas sérios. O placar foi excelente. Com mais um gol, o Brasil pularia para 3º lugar, o que daria uma tranquilidade para o Dorival poder argumentar em função disso. O que esse resultado pode fazer? Dar à seleção, na próxima data FIFA, um pouco mais de tranquilidade para que cada um possa jogar aquilo que realmente sabe. O Luiz Henrique está numa outra vibe. Ele entrou nos pouquíssimos momentos, porque não são os 2 primeiros jogos. Ele vem ali entendendo o que é ser um jogador de seleção pelo lado em que ele joga e conseguindo fazer gol e dar assistência. Então ele está crescendo. Esse é um cara que talvez daqui a pouco tenha que voltar a ser titular, porque ele já chegou a iniciar uma partida da seleção. Eu espero, torço por isso, para que 2 bons resultados e não 2 bons jogos consigam trazer um jogo melhor para a seleção na próxima data FIFA. Mas o Brasil está muito longe, mas muito longe de jogar razoavelmente bem. O placar é muito bom, mas a seleção peruana não marcou um gol sequer fora de casa nas eliminatórias até agora. Daí o Dorival botar o time todo para frente, e bota a lateral, vai para frente, e vai com o Gerson, vai com o Bruno Guimarães, depois começa a colocar todo mundo. O placar ajudava diante de uma seleção que não faz gol em ninguém. Fora de casa, gol em ninguém. Não ganhou de ninguém. Então essa é a seleção peruana. Se com esse retrospecto o Brasil não tivesse um bom resultado hoje, o Dorival talvez nem fosse para a coletiva. Meu amigo Vitor Birner, por que o Jean Oddi e o Paulo Calçade colocam o Luiz Henrique como o melhor jogador do Brasil nessas 2 partidas, nessa dobradinha de data FIFA, e você tem outro escolhido, que é o Savinho, titular do Brasil nos 2 jogos, mas em branco. Savinho não balançou as redes. Primeiro, boa noite a você, Plihal, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O Luiz Henrique seria o meu segundo. Exatamente porque o Luiz Henrique foi titular contra o Equador e não fez.
um grande jogo. E para mim, o Savinho, nos momentos mais difíceis da seleção brasileira, principalmente no jogo anterior contra o Chile, foi o cara que conseguia clarear alguma coisa numa seleção que enfrentou uma seleção. Pro Igor no gol do Brasil, no primeiro gol do Brasil. E quando o Brasil não criava nada, é bola nele. E aí o Galdames, lateral chileno, sofria até dizer chega, cavou amarelo, tirou o lateral do jogo porque o lateral ia acabar sendo expulso. E eram 3 jogadores cercando, e ele construía, e ele ajudava a marcar. Contra, repito, uma seleção muito fraca. E hoje eu acho que ele chegou de novo muito bem. Inclusive, eu acho que o Luiz Henrique, isso não diminui nada, absolutamente nada. O que o Luiz Henrique fez hoje, ele entra numa situação mais confortável que, por exemplo, no jogo anterior, quando ele entrou e resolveu o jogo. Né, contra um Chile que já saía mais, porque o Chile, na condição dele de penúltimo colocado na última partida, o Chile precisava conseguir pontos atuando contra o Brasil dentro de casa. E o Chile saiu um pouquinho mais para o jogo, isso deu um pouquinho mais de espaço e o Luiz Henrique soube aproveitar. Então eu acho que esses, para mim, o Savinho e o Luiz Henrique são os grandes vencedores dessa data FIFA. Que para mim tem uma coisa muito curiosa que eu acho que vale a reflexão. O Dorival começa a montar a seleção em cima dos seus melhores jogadores. Então, Vini Júnior, Rodrigo, né, que são entre os melhores jogadores. Que não foi bem em nenhum dos 2 jogos. Né? Volantes que atuam fora do país e que jogam muito bem nos seus clubes. Danilo, o lateral direito, como disse o Jean, que joga como zagueiro, experiente. Você diz lá no comecinho contra a Inglaterra e Espanha. No geral. Quando você termina essa data FIFA, com o Brasil com 2 vitórias, você não tem nenhum desses jogadores crescendo. E como eu acho que a seleção brasileira hoje não tem posição cativa, porque os melhores jogadores não são referências para um jogo bem jogado, eu acho que o Dorival precisa mudar a política de construção da seleção e precisa começar a privilegiar desempenho na seleção. Não quem pode desempenhar melhor, quem consegue desempenhar melhor na prática. O que diz, entre aspas, que boa parte desses caras não começam jogando as principais partidas. Aí você vai ter o Savinho, talvez sim, mas se não quiser, você pode ter o Luiz Henrique, que atua no futebol brasileiro. O Gerson, por exemplo, muito pouco exigido hoje, importa. Fez um bom jogo, vai ser muito exigido nos próximos jogos. O Brasil tem grandes adversários, tem o Uruguai em crise como grande adversário na próxima fase. Igor Jesus, começa jogando ou não começa jogando? Você tira. Porque numa disputa de longo prazo, numa seleção bem construída, o Vini Júnior é titular absoluto. Não se discute isso. Não é algo que nem deve ser questionado. Né? Então, assim, estou citando o Rodrigo, por exemplo, joga na seleção, pelo menos até o Neymar chegar. Né? Se o Neymar voltar bem. Então, mas o Neymar hoje não seria o Rafinha? Mas o Rafinha dá para tirar hoje? Não. Você achou que o Rafinha foi bem nos jogos? Eu acho que o Rafinha marca mais, o Rafinha é mais versátil, eu acho o Rodrigo muito mais jogador que o Rafinha. E se você olhar o desempenho na Copa América, que deve ser considerado, quem joga é o Rafinha. Então, assim, o Calçade falou uma coisa sobre quem deve ser titular, quem não deve ser titular, que não tem titulares. Eu concordo muito, eu acho que a ideia de montagem de seleção era baseada, ou é baseada em nomes de quem são os melhores jogadores. Eu acho que os melhores jogadores, com o tempo, vão ganhar sua posição. Mas eu acho que a montagem inicial de seleção, pelo que tem se mostrado, talvez, por isso que eu falo que deixa mais perguntas do que respostas, tenha que ser com o melhor desempenho na seleção. E aí, como é que você traz grandes jogadores de fora e explica para eles, olha, vocês vão começar no banco. Aí é gestão de elenco. Mas você acha que só convenceu os jogadores de fora? Por exemplo, o Endrick se firma no Real Madrid. De repente não vire titular, mas entre com a frequência que está entrando e comece a marcar mais gols do que veio fazer. Na verdade, ele só fez um gol por enquanto, né, no Real Madrid. Mas ele consegue uma evolução considerável no Real Madrid. Vocês acham que é possível manter o Igor Jesus? Não, é o que eu acho assim. Eu entendo o que o Biner está falando. Agora, a seleção ela não permite. Essa sequência ela acaba não tendo um valor tão. Porque daqui a um mês. A gente até esqueceu quem jogou, já esqueceu quem jogou. Ah, legal. Pô, lembra que no mês passado o Luiz Henrique entrou bem pra caramba nos 2 jogos e fez os. Claro que olhando para isso, olhando para uma lógica de clube, de sequência de jogos, é normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. E aí, galera, o que vocês acharam aí dos comentários da galera da ESPN? Todo mundo aí apontando aí o Luiz Henrique como o grande destaque aí desses 2 jogos. Mas aí vamos ver aí como é que ficou a tabela de classificação. Argentina com 22, Colômbia com 19, Uruguai com 16, Brasil também com 16, com um gol a menos, por isso que não passou do Uruguai. O Equador com 13 pontos, o Paraguai também com 13 e a Bolívia com 12. Venezuela tem 11, o Peru 6 e o Chile 5. Então é isso aí. Esse foi mais um
vídeo aí do canal Sport Like. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem essa força aí pra gente. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários que a gente vai sempre responder todos os seus comentários. Estamos juntos, pessoal, e até a próxima, galera. Um forte abraço.